Renan Santos faz uma análise do momento atual do MBL em missão e da decadência do bolsonarismo. Assista e entenda. O velho morre enquanto nasce o novo. Porque o Bolsonaro estava recebendo a denúncia dele justamente no momento que o Partido Missão tinha batido 60% das assinaturas. E já já, vocês vão ver, vai rapidinho, vai passar de 70%, né? Por que eu falo isso? Porque há um processo de queda do Bolsonaro justamente no momento em que a gente se organiza e as pessoas começam a ver cada vez mais resultados não só políticos do nosso crescimento. Por exemplo, o importante desempenho dos nossos vereadores. Inclusive, queria de novo parabenizar o melhor vereador do município de Curitiba, João Vitor Matos Leão Bétega, que teve basicamente um conjunto de agressões sendo tocados por movimentos terroristas de esquerda contra ele e reagiu de maneira muito dura e muito severa e está de parabéns. Enfim, nossa solidariedade a ele, assim como nossa solidariedade ao vereador Sandro, lá de Salvador. Teve um parente dele que teve moto roubada, teve agora uma suspeita de atentado lá contra a Câmara dos Vereadores de Salvador. Ele que agora é o presidente da Comissão de Segurança, está agora com um importante trabalho junto com a Polícia Estadual lá. A gente tem que entender que é um governo estadual tocado pelo PT, e ainda assim ele, né, enfim, as polícias, você sabe que a polícia não é petista, né, mas, enfim, só para mencionar alguns dos mandatos aqui que estão trabalhando, mas eu não ia me referir ao trabalho político deles, não. Estou falando agora do trabalho institucional e estrutural que nós estamos fazendo, como, por exemplo, criação de partido, criação de programa, livros, editora, todo esse trabalho que as pessoas estão vendo, nossa, tá nascendo, esses caras, né, esses caras estão crescendo em cima de trabalho. E aí teve esse mutirão que rolou no último fim de semana, e eu primeiro queria agradecer de coração a todos que vieram ao mutirão, porque as pessoas que vieram ao mutirão são pessoas que assistem a nossa live, né? O único local que a gente divulgou o mutirão pra valer foi a nossa live, nenhum outro líder nosso divulgou, falando, não, a gente consegue trazer a galera por aqui, até precisava ser daqui, porque tinha que ser galera de São Paulo. E aí, né, enquanto o Bolsonaro cai, enquanto o Bolsonaro, nesse mesmo dia, estava cancelando as manifestações ao redor do Brasil pra sabotar... Vamos falar, não é impeachment, porque não ia ter impeachment. Eu já falava isso, não vai ter impeachment. O Bolsonaro estava sabotando o Nicolas, que está tentando roubar o espaço do Bolsonaro junto com o Valdemar. As coisas precisam ser pontuadas. Estava acontecendo isso aqui. Então, lembra que eu falei, o velho morre enquanto o novo nasce? Né? Nesse dia, tinham quase 200 de pessoas, tá? Isso é só uma das salas, tá? Quase 200 de pessoas trabalhando voluntariamente no sábado, organizando os lotes de fichas que vão para cartório, né? Lembrando que as fichas não tem que ser apenas coletadas, elas têm que ser processadas internamente, agrupadas em lotes, aí esses lotes são enviados para o cartório para julgamento e para ir subir para o sistema do TSE. É um trabalho árduo, tá? Foram 135 mil fichas trabalhadas nesse último sábado, 135 mil fichas, tá? Então, o velho morre para que o novo possa nascer. Tá, então todas essas imagens que vocês estão vendo aí são imagens, sabe, foi um negócio muito emocionante. A gente viu, de fato, a gente não é que não acreditou, mas a gente falou, cara, tá acontecendo, o nosso trabalho é de fato muito especial, um trabalho que o tempo será muito, não é nem clemente conosco, o tempo será justo conosco, porque a nossa história está sendo contada e quem está acompanhando antes, como vocês que nos acompanham, tá vendo o negócio surgir. Você já parou pra pensar nisso? Que um dia nós seremos muito mais populares do que nós somos hoje. E o destino quer que seja assim. E vocês falaram, eu estava antes por lá. Eu vi isso acontecer. Eu estava lá quando era mato. Ainda tem pessoas que assistem a live aqui que acompanhavam essa mesma live quando ela tinha 200, 300 pessoas. Não exatamente essa mesma live, né? Era o MBL News, mas era 200 a 300 pessoas. E você fala, pô, hoje eu tô aqui, né, nesse instante o Renan tá bravo porque não bateu 3 mil com 5 minutos. Se não bateu 3 mil com 5 minutos, não tá bem pra cabeça do Renan. E é isso, assim, a gente sempre crescendo e você fala, pô, eu tive com eles nesse momento. E sim, cara, enquanto o bolsonarismo cai, o MBL vai crescendo, crescendo. E é um crescimento que eles não têm como brecar. Outra coisa, crescer sendo dono do próprio nariz tem um preço que, enfim, ninguém consegue medir. Você imagina o seguinte, tá uma briga na direita sobre ir ou não ir à manifestação. Se você é um pelego como o Marcel Van Hatten é o pelego do Bolsonaro. Se você é um pelego como o Marcel, essa é uma decisão que basicamente define a tua vida. Porque o Marcel Van Hatten, ele não tem um público de Van Hatistas. O público dele são públicos do Bolsonaro, é um público do Bolsonaro, que ele está tentando, junto com outras pessoas, o Nicolas, por exemplo, cindir. Ele quer pegar esse público e falar, o Bolsonaro não é tão bom, dá pra você ser cristão, patriota e tal, sem gostar tanto do Bolsonaro. Mas no fim do dia, esse eleitor, ele não gosta desses dilemas. Então só o risco desse cara perder um eleitor que seja pro Bolsonaro, ou fazer com que esse eleitor fique perdido e confuso, faz com que eles evitem o confronto direto. Então no fim do dia, se o Bolsonaro força a mão, todos recuam.
Nós não estamos sujeitos a isso. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tô cagando pra uma manifestação que é convocada por esses caras, simplesmente porque eu sei que essas manifestações que estão sendo convocadas são truque. Não há a menor chance de ter impeachment do Lula nas condições de hoje, e não há nenhuma condição de você ter uma manifestação que vai derrubar o Lula sendo tocada pelo bolsonarismo. Por quê? Entendam, quem vai passar o impeachment não são deputados bolsonaristas. Antigamente, na época das nossas manifestações, elas tinham um caráter abrangente, e aí elas atingiam de maneira abrangente políticos, por exemplo, do Centrão. Hoje não tem. Hoje, sequer um cara de direita independente como o Kim, ele é pressionado por essa manifestação. Então, a manifestação, ela explica o tamanho do ânimo do bolsonarismo. O que são essas manifestações? São manifestações sobre o ânimo do bolsonarismo. Então a gente falou, olha, dane-se isso. E a gente pode dar o dane-se para uma manifestação que a gente sabe que tem esse teor, sem se preocupar se vai perder ou ganhar eleitor. Porque o que a gente está construindo está sendo feito à margem disso. Um dia nós vamos invadir esse público. Um dia nós vamos convencê-los. Mas já passou o momento, e esse é o ponto, que eles, os nossos adversários já perceberam. Já passou o momento deles invadirem o nosso território. Na verdade, eles tomaram tudo que eles podiam da gente em 2019. Dali em diante, nós estamos crescendo de maneira estruturada, passo a passo. E eles vêm aqui tentar saquear, eles não conseguem, tanto que eles não têm o que fazer. Vocês estão assistindo aí, vocês não têm dúvida, vocês não têm dilemas. Ah, Renan, mas teve gente que saiu do movimento para virar bolsonarista? Claramente. Eles saíram do MBL, eles abandonaram esse público e foram pegar um público maior, que é o público do Bolsonaro. A qual preço? Sacrificando a dignidade e sacrificando a independência. Fernando Holliday. Desculpa, um sujeito humilhado. Porque vai ficar pra sempre se humilhando. Até que um dia, por exemplo, que o bolsonarismo passe, né? E aí, se ele não conseguiu, vamos falar assim, honesto, construir um patrimônio, que é o que ele quer, né, algum patrimôniozinho para poder viver e se arrastar pro resto da vida, ele tá ferrado, ele vai ter que grudar no saco de alguém. Outras pessoas também vão fazer isso. Então, entendam o que eu tô falando aqui, porque essa construção de uma independência viável, isto já foi feito. Isso já foi feito. Essa tarefa já foi cruzada, entendeu? E agora essa tarefa já nos permitiu, eu volto a colocar, estar montando um partido político, estar montando uma plataforma política, eu receber diariamente, tá? Porque agora tá rodando, tem muito vídeo lá rodando, as pessoas, esse é o cara lá do Partido da Onça. Igual eu recebi um e-mail de um cara que, eu não vou falar o nome dele, mas ele se define assim, fulano de tal fiscal do povo. Ele é um pequeno fiscal, ele não é um daqueles grandes fiscais, é um pequeno fiscal de uma cidade do interior lá do Centro-Oeste. O fulano de tal fiscal do povo já avisou, você é o cara da Onça, muito bom. O cara o cara da Onça, deixa eu falar com o cara da Onça que eu quero ajudar o partido, entendi. Então, vai começar a construir, sim, a onça quer fazer amigos, sim, mas você tem que estudar as artes da onça, né? Você tem que conhecer como pensa a onça, do que se alimenta, onde mora a onça. E vai ser sobre isso, a gente trazer essas pessoas interessadas, treiná-las e prepará-las para serem os melhores candidatos e para serem as melhores lideranças ao redor do Brasil. Eu volto a colocar isso para vocês, isso já está acontecendo. Isso não é que vai acontecer, isso já está acontecendo. E enquanto isso, né, como fica o bolsonarismo? Tá? O bolsonarismo fica numa situação que é muito complicada, porque o Bolsonaro ainda é o principal nome deles, o Bolsonaro ainda é o cara que define as coisas, só que há uma arapuca que foi armada pra ele, e eu não sei se ele sabe disso, mas aparentemente ele não tem pra onde fugir. Olha só, olhando pra câmera aqui, imagine que você é o Jair Bolsonaro. Você tentou, de maneira tosca, montar um partido no ano de 2019, 2020. O nome do partido da Aliança pelo Brasil eles não conseguiram. Renan, se ele fosse até o fim, botando toda a energia, ele conseguiria? Eu vou cravar aqui pra vocês. Não. Não. Mas como ele era presidente da República de dinheiro? Cara, tem coisas que nem toda popularidade, nem todo dinheiro compra. Eu vou dar um exemplo pra vocês. O Safadão tem dinheiro, Riso? Sim. Ele tem popularidade? Sim. Se você precisa fazer uma cirurgia no cérebro, você contrataria o Safadão? Nunca. Se ele quiser fazer, ele vai conseguir? Não. Por quê? Porque ele não é médico. Isso. De forma mais abrangente, né? Se eu pedir pro Safadão programar um aplicativo, ele vai conseguir? Não. Assim como o médico, o que falta ao Safadão? Não fala que é inteligência, falta... Falta o quê? Vai, pô, você é esperto. Domínio técnico. Domínio isso. técnico. Especialização. Trabalho metódico, meticuloso em uma determinada área. Certo? O Safadão não terá isso. Com todo respeito ao Safadão. Então, ele não vai fazer isso. Para montar o partido, eles precisavam disso. Por mais que eles fossem populares. Então, quando julgar, o Bolsonaro era popular, ele conseguiria. Não é assim. Não é essa boa. Não basta ser popular. O Tiririca também é popular.
Muitas pessoas são populares e não conseguem fazer coisas, porque não é basicamente o conhecimento não está vinculado à popularidade, né? Na verdade, o conhecimento costuma estar, vamos dizer, inversamente ligado à popularidade. Existe a questão da diferença entre quantidade e qualidade, né? Nós vivemos hoje a era da quantidade, mas a qualidade, a pirâmide da qualidade, né? Vamos dizer, o topo é onde está a dispersão da inteligência, a dispersão da informação, ela é piramidal. O topo vai ter mais e a base vai ter menos. Então, né? Vamos ser claro, não é assim. Então o Bolsonaro não conseguiu, mas o Bolsonaro deveria ter feito isso. Porque hoje o Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, ele tá vivendo uma armadilha que ele não tem como se resolver. Ele é o principal nome, o cabo eleitoral principal do Valdemar. E ele queria, e ele quase não escondia pra ninguém, que ele queria tomar o PL pra ele, né? Porque ele, eu trouxe esse cara, eu tenho palavra, eu tenho voto. No fim do dia, quem manda no partido é o Valdemar e a turma dele. Meu colega de cartolagem de partido, Valdemar, tá? Meu amigo. Nosso colega. Nosso colega, isso é verdade. Nosso colega. Eu entendo os dramas dele, Riso. Você entende também, lógico. Né? Vamos ser justos com o nosso brother, né? Gente como a gente. Gente como a gente. Gente, não é fácil não, tá? O cara tem que cortar um dobrado, a vida é dura ali. Tem uma aguenta pro sindicato dos dirigentes partidários. Aí eu... Sindicato caiu comigo, Renan. Aí o que acontece? O Valdemar falou, eu não vou ficar na mão do Bolsonaro. Eu ganhei na loteria com o Bolsonaro. Ele saiu de 40 para mais de 100 deputados, né? Ou quase 100 deputados. Então, ou seja, ele fez a vida ali com a eleição do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro é um sujeito difícil. O Bolsonaro é um conceito complicado. O Valdemar, ele elegeu os deputados, aí depois na eleição para prefeito ele quis brincar. Qual é a brincadeira? Ele tem a maior legenda em tempo de TV, tem recurso. Então, quero fazer o prefeito de tal lugar, tá? Não quero pelo PL, que é o jogo mais gostoso pra esses caras de partido grande. Então eu não vou lançar meu candidato, o MDB lança, e aí o que você me dá pra eu apoiar? Então, pra um partido como o PL, é uma delícia esse tipo de jogo, que você fica compondo ali, mas o Bolsonaro não gosta, eu quero meu cara aqui, eu quero... E ficou aquela putaria. São Paulo foi o exemplo dessa putaria. O Valdemar não vai querer ficar, como diz, vamos dizer, como vulgarmente o povo diz, de xereca nessa relação, né? Ele não vai ficar. O que o Valdemar faz? Ele, olha, entrou um monte de bolsonarista aqui no partido, eles ganharam para deputado. Vários estão muito populares. O que ele vai? Ele investe. Então chega no Nicolas, deputado mais votado do Brasil, 1,5 milhão de votos em Minas. Não é 1,5 milhão em São Paulo, em Minas. Nicolas, o que você tá querendo? Quer rodar o Brasil? Quer que eu pegue o grana do setor de juventude, que é obrigado estatutariamente a ter essa grana? Quer que eu invista em você? Monta um time de jovens políticos do Brasil? Monta os Nicolinhas? Então o Nicolas vai comparando essas lealdades, né? E aí, quer em Minas, você monta base eleitoral? Faz teus prefeitos aí, faz vereador. Pum. E vários outros lá dentro. Sob qual relação? Ele fideliza os caras no PL. Então esses caras crescem estruturalmente dentro do PL. E ele faz você sair de um cara de voto de opinião puro, e esse cara de voto de opinião começa a fazer máquina político-partidária nos estados. E aí ele vincula esses caras a ele no PL, dando poder total. E aí o que ele faz? Ele começa, presta atenção, digite 1, vocês estão entendendo o que eu tô falando. Ele começa a comprar o bolsonarismo por dentro. Todo mundo em Brasília sabe que essa briga do Bolsonaro com o Nicolas é do Bolsonaro com o Valdemar. Mas eu acho que nem o Bolsonaro sabe disso. O Bolsonaro não sabe que é o Valdemar que tá comendo o toco dele, todo mundo sabe. Parece que o Bolsonaro não sabe. Só que o Bolsonaro vai pra onde? O partido tem toda a grana. Hoje, se o Bolsonaro... Tô saindo do PL, vou pra outro lugar, tá ok? Você não pode nem ser candidato, Bolsonaro. Seus advogados, sua assessoria, é tudo pago pelo PL. Você vai pra onde? Como é que você vai fazer? Ah, mas pô, ele começa do zero. Ele não tá na idade de começar nada do zero. E ele nunca foi muito amigo do trabalho. E o fenômeno bolsonarista tá cansado. Então o Bolsonaro começa entendeu? Não é que ele é um peso pro PL, ele não é um peso. Mas o PL tá avisando assim, ó, a relação mudou. A relação era Bolsonaro aqui e PL aqui. Agora a relação tá aqui, ó. Entendeu? A relação... E esses caras vão deixar claro pra sempre que a relação é essa. Por quê? Pro Valdemar, não existe assim, se o Bolsonaro virar pra ele, mas nosso projeto de direito, Valdemar, meu amigo, olha os meus olhinhos aqui com minhas pálpebras cansadas de quem foi preso. Eu já fiquei no governo do PT vários anos, Bolsonaro. Eu
eu nem sei o que é direita. É só uma palavra que me dá dinheiro, direita, entendeu? O Bolsonaro. Então, assim, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Eu, lá no Maranhão, eu sou o PT. E se no interior do Rio Grande do Norte eu precisar ser PT, eu sou também. Eu sou o que precisa ser pra eu ganhar dinheiro, Bolsonaro. Até porque daqui 10 anos, talvez a moda não seja ser de direita, seja ser de extrema esquerda. Os ventos da mudança ideológica estão todos por aí. Então, Bolsonaro, assim, me dê dinheiro e cala a boca. Enquanto isso... Oh, alô? Nicolas? Oh, meu amigo. É isso que tá acontecendo. Todo mundo sabe que é isso que tá acontecendo. Aí o Bolsonaro... começa ele a ficar, conforme o termo vulgarmente conhecido como xereca, de xereca. Ele começa a ficar nessa situação, né? E ele tá meio que vendido numa relação. O outro lado tem mais dinheiro, mais estrutura, é mais esperto e tá ali. Então quem tá se ferrando nessa relação é o Bolsonaro. É lógico que é. Aí a galera fala, porra, mas meu, o Nicolas tá gigante, esses caras são o futuro. O Nicolas está gigante, ele está muito popular, ele está gigante. Ele nunca será o fenômeno que foi o bolsonarismo. Nunca será. Ele pode ser um fenômeno cultural gigante, ele pode ser presidente da república. O bolsonarismo foi uma coisa muito maior. Até porque o bolsonarismo cresceu alicerçado num fenômeno de massas que o precedeu, que foi o impeachment da Dilma, Lava Jato. Essas coisas não vão voltar a acontecer. Então você pode ter um candidato conservador, convencional, que são todos esses caras do pós-Bolsonaro, que terá logo mais um pós-Bolsonaro. Todos esses caras inclusos, eles não vão fazer nada de muito diferente. Eles só são os caras que se adaptaram e vão pegar, por exemplo, um voto evangélico de classe D e C e vão fazer, eu sou o representante dessa visão de mundo. Sim, você vai ser um presidente convencional ou um governador convencional de uma visão de mundo que no fundo, se olharem, é de centrão e que não vai alterar em nada o Brasil. Por isso que eu falo que esses caras sequer são concorrentes pro que a gente vai fazer. Esses caras sequer são concorrentes pro que a gente quer e pro que a gente vai fazer. Eles estão ocupando um nicho ali, mas não vem solução nenhuma. Porque todos esses projetos ali, o proto-projeto, nem dá pra falar que é um projeto, eles se baseiam apenas nas popularidades dessas pessoas. E é detrimental. Essas pessoas fazem escolhas em que, para ter muita popularidade, eles renunciam a muita coisa. Primeira coisa que você renuncia é a dignidade e a individualidade. Segunda coisa que você renuncia, e é estranho, porque são projetos personalistas, mas pouco individuais, né? Segunda coisa que você renuncia há grandes brigas divisoras. Por exemplo, essa briga que a gente está tendo com o narcoterrorismo, com o narcotráfico, com o narcoestado. Não vale a pena. É muito arriscado. Você pode morrer numa briga dessas. Aí você também tem muitas contradições do tipo, puta, o Neymar divulga Blaze e o Neymar anda com a turma, vamos lá, com a turma divulgadora do tráfico. O Neymar anda com a turma que divulga tráfico no Brasil. É óbvio. Ele anda com o Oruan. O Oruan divulga o tráfico. Ele anda com o Pose do Rodo. O Neymar anda com esses caras. Mas pra ser ultra popular no Brasil, você tem que gostar do Neymar. Então... você vai, aí você começa a acomodar, é Marçal agora, reparou, essa turma fica abraçando tudo. Quem abraça tudo vai terminar abraçando a si próprio, porque quem abraça tudo não abraça nada. E aí você não vai fazer as duras escolhas que uma pessoa que precisa de fato mudar o Brasil precisa fazer. Então, eu olho, né, o que o bolsonarismo está gerando ali, ele gerou, através do Valdemar e desses falsos aliados, um monstro que ele vai ter que administrar. São várias pessoas muito desleais. Pessoas que não valem nada. Eu vi outro dia uma foto, teve agora recentemente um encontro do PL Jovem. Tinha uns 3, 4 ex-MBL lá no meio. São pessoas que juravam amizade, lealdade ao grupo, falavam que dispunham dos mesmos valores. Tinha lá ladrãozinho no meio, tinha vagabundo, tinha... tudo. É uma renca de traíra. Pessoal, like na live. Tá? É um negócio... fora as surubas gays deles, né? Que precisa ser comentado, o PL Jovem é uma sauna, né? O PL Jovem constitui como sauna. Sério, entre eles mesmo existe a piada que é uma sauna. Cadê? Eu queria só registrar a visita do grande cara, porta-voz de Recife aqui, Sávio Rodrigues. Palmas aqui. E aí galera, beleza? Acompanhando a live aqui em loco. Inclusive, comentando sobre esse assunto aí do Bolsonaro agora, o Valdemar fez exatamente isso lá em Recife, viu? Porque o Gilson Machado foi candidato a prefeito, só que ele é abençoado do Bolsonaro, não do Valdemar. E não recebeu um centavo de dinheiro do PL. Já os vereadores que são ligados ao Valdemar, da família Ferreira, receberam teto, tanto para vereador quanto para outras candidaturas também, em 22, enfim. Então, galera que é diretamente ligada ao Bolsonaro aí tá sofrendo. Já a galera nova do Nicolas tá sendo muito bem eleita. Tudo, pra eles tudo. Então assim, tá muito claro qual é o jogo.
Tá muito claro qual é o jogo. E esse é um jogo, eu não sei, assim, esse jogo pro Bolsonaro ganhar, ele sempre ganhou essas topadas de frente, sabe? Toda vez que vinha uma briga, alguém quer disputar a liderança ali na direita com o Bolsonaro, ele ganhava. Mas agora ele tá numa baixa de popularidade, uma baixa de expectativa, sem horizonte eleitoral e pegando uma traição interna. Com traição interna fica muito difícil trabalhar. Muito difícil. Então o que tá acontecendo? Vamos botar aí o post do Nicolas pra dar uma atualizada em vocês. Como eu não estava organizando a manifestação em BH, não tinha o poder de cancelar ou não, somente de apoiar, como estava fazendo. E até então estava mantida. Agora, não mais, pelo que soube, junto com vocês aqui. Esses vírgulas aí também não são muito felizes aí, mas o que ele tá falando ali, né? Olha, tinha uma manifestação que ele dizia que não organizava e que não tinha o poder de cancelar, mas ele estava divulgando e agora não vai rolar. Por que que tá rolando? O Geyer também foi pro mesmo caminho. O Bolsonaro tá fazendo todo mundo cancelar as manifestações em todos os lugares e elas serão concentradas a pedido do Bolsonaro no Rio de Janeiro, onde ele estará. E nessa manifestação vai ser pedida fora Lula 2026. Eu adoro. Fora Lula na eleição do ano que vem, tá? E anistia. No fundo, Rafael Almeida Rizzo, Diga. será uma manifestação. Como é que é? Lula, Bolso Livre. É o Bolso Livre. Sim. Tá? Mito livre. Fica Lula e Bolso Livre. No fundo, eles nem vão ficar muito no Lula. A manifestação é sobre a perseguição que ele está sofrendo e que estão tentando prender o líder popular. E aí ela vai ser usada como imagem pra mostrar pro Xandão, tá querendo comprar essa briga aqui comigo, o povo tá comigo. Porque é isso que o Bolsonaro precisa. Pensa o seguinte, havia uma manifestação do impeachment. Agora vamos fazer o cálculo aqui com o Bolsonaro. Pensa o seguinte, se eu sou o Bolsonaro, tá? Vou raciocinar. Se sou eu, não é o Renan como Bolsonaro, mas eu tô tentando encenar os atores. Bolsonaro tá com um pedido de prisão já na mesa, né? Sim. Já tá ali, basta vir um despacho do Xandão e tal. Aí vem a turma dele e fala, vamos aparecer, vamos pleitear um impeachment que não ocorrerá. Ou pelo menos não há nenhum sintoma pra impeachment. Aí ele vira, por que vocês estão começando a chamar uma manifestação aí, tá ok? No momento que estão tentando me ferrar. Aí estão tirando a energia do meu povo, as pessoas que eu cativei nos últimos anos, pra um negócio que não vai acontecer. E pra vocês aí, seus intergalácticos, ficarem se divulgando e não me protegendo, sendo que vocês só existem por minha conta. Isso é trairagem. Trairagem, tá ok? Vocês estão me traindo, porque eu preciso do povo na rua pra impedir que eu seja preso por um tirano do Xandão. E essas manifestações vão ser divulgadas aí depois pelo próprio Elon Musk, pro Trump aí, pro Trump, tá ok? E vão divulgar e mostrar que o Brasil tá comigo, tá ok? Aí vocês lá e me ferram falando que é pra outro assunto, vocês estão querendo que eu seja preso? Porra, o cara deve estar pistolaço. Porque assim, se você entrar... Porque assim, você que tá assistindo, você tem que entender assim, qual é a dinâmica? Se você acha que havia uma luta dessas pessoas muito séria por impeachment, galera, não tem. É uma manifestação ególatra pra angariar apoio político partidário pra um bloco de pessoas. Então era isso. Aí o Bolsonaro vira pra esses caras e fala, pô, mas... Entendi, vocês estão querendo ficar popular enquanto tentando me prender? Vocês querem ficar popular enquanto querem me prender? Pô, deixa eu ficar solto, até porque vocês só estão aí por minha causa. Lembra que eu falei, semana passada, galera... Vai quem quer aí nesse negócio de manifestação, tá? Eu não vou. Eu não tô a fim de trabalhar pra deixar ninguém mais popular ali. A gente tem o nosso próprio projeto. Então você quer ir, vá. Mas assim, eu recomendo? Eu não recomendo não. Seja feliz aí na tua vida, eu não recomendo. Pra mim tá muito claro hoje o que tá acontecendo. Tá muito claro os caminhos, né? Já tornaram a Porque assim, o que eu quero falar assim, a causa do impeachment é tão importante pra esses agentes, tá? Geyer, Nicolas, etc. Que eles abdicaram, bastou o Bolsonaro... dar um arroto, tira aí. Entendi, então, puta, tava o povo, né, o povo pelo povo, né, tinha porra nenhuma disso aí, galera. Bastou o Bolsonaro encher um pouco o saco, todo mundo quietinho, cancelou a manifestação. E tu só mostra que o que eu falei tava sério, não tinha porcaria de impeachment nenhum. Vocês compreendem? Digite um, vocês estão entendendo o meu ponto aqui. Era muito isso.
Então era uma manifestação de teor eleitoral. E vamos ser honestos, como foram todas as últimas. Em 2024, os caras marcaram a manifestação do bolsonarismo às vésperas da eleição para prefeito. E aí os caminhões... Entendam, galera, o que vocês estão falando, porque teve gente nossa aqui, né, que considerou, ou mesmo pessoas, né, que estão até na nossa bolha. Não, eu vou na manifestação. Ah, para! Tô com 41 anos nas costas, que é o contrário de 14, 41, tá? Tô com 41 anos nas costas, pra nego vir me falar que vai ter uma manifestação do Bolsonaro, que agora vai! Não, agora vai. Pra cima de mim. Gente que eu conheço, com esse papinho. Não, vai ter impeachment. Para, não, vamos. Agora é hora de juntar força com quem? Ano passado esses caras estão lá, Paulista, fazendo manifestação de cunho eleitoral com caminhões pagos pelo Malafaia e pelo Valdemar. Ai, não, agora é diferente.